Olá pessoal, seja bem-vindo ao Mega Page, eu me chamo William e hoje eu vou mostrar para vocês a nova expansão do War Império Romano que eu fiz, Ataque dos Generais, que já está disponível aí na descrição no link abaixo. Antes de tudo, vamos dar uma olhadinha aqui no conteúdo renovado e também em alguns componentes extras que vão ser adicionados. Aqui o guia de referência das habilidades das peças. Cartonado, eu fiz estilo para ser meio Tyler mesmo. Mostra também as informações das fichas que os jogadores vão obter. Essa ficha, por exemplo, aqui é a ficha de contador de vida das catapultas. E esta aqui é uma ficha de cidade, eu fiz agora de um formato diferente para não ficar parecido com as fichas de recompensa. A ficha de metal eu mudei para ficha de pedra, até porque tem mais a ver com a história que se passa o jogo. E além do mais, a ficha de pedra vai servir para outro efeito que vai ter durante a partida. Essa aqui é a ficha nova, que tem a ficha de bandeira, que dá ao jogador uma carta de território quando passa uma rodada. E a ficha de general, que faz um cavaleiro virar general, acrescentando mais 1 de combate e dando mobilidade mais 2 para ele. Lembrando que o general ele não é a mesma coisa que um imperador, ok? Esses dados aqui eu comprei na Ludeca para usar no módulo 2 do jogo, né, que é Ataque dos Generais. E aqui temos as fichas de compras. No caso, os pontos de compra viraram algo físico que você pode acumular nas rodadas para fazer uma compra mais forte na próxima rodada, quem sabe. Você não é obrigado a gastar todos os pontos de compra. E não tem só isso, são várias outras moedas que eu fiz. As cartas especiais eu também dei uma renovada na arte e agora elas têm as pontas quadradas para melhorar o corte. A arte totalmente renovada, como eu já falei. Os efeitos das cartas também foram corrigidos e tem cartas novas também que eu já vou mostrar para vocês. O formato de impressão já foi corrigido no arquivo que eu deixei no Drive, ok? E aqui, como eu disse, novas cartas que são acrescentadas com a expansão dos generais, quando os generais se fazem presentes no mapa. Aqui o quadradinho cinza para mostrar que há a diferença entre as cartas. E os efeitos eles são utilizados mais com a presença do general, aqui como está escrito. Precisa de um general para desbloquear um efeito ou melhorar um efeito da carta. Eu também dei uma melhorada nas cartas dos Vikings. Coloquei aqui uma arte Viking atrás e também mudei a cor das letras do O para azul, que é uma coisa meio nórdica. E todas elas foram refeitas com os efeitos corrigidos e muito melhor explicado. O nível de dificuldade também foi ajustado e deixa o jogo mais dinâmico, não só para a expansão normal, como para o segundo módulo de jogo. Eu comprei esse saquinho aqui na Ludeca para fazer o sorteio das peças de ficha de recompensa e também isso aqui é um capricho meu, né? Eu comprei essas fichinhas de madeira e coloquei a arte das fichas de recompensa nelas para deixar assim uma coisa mais agradável, né? Ao toque, assim, é um capricho meu mesmo, na verdade. Aqui é a fichazinha de fogo, né? E tem várias outras fichas de acordo com a cor que elas têm na borda. No caso aqui, a ficha general você não vai colocar um toquezinho desse debaixo, você vai pegar uma fichazinha dessa de recompensa e coloca debaixo da figura lá do bonequinho lá. Isso é muito agradável de ver, assim, é muito bacana. E vamos para as regras da expansão. Bem, vamos para o primeiro módulo, que acrescenta algumas peças ao módulo de ataque bárbaro, e depois vamos para o segundo. Ao começar pelas moedas. As moedas podem ser utilizadas em qualquer forma de jogo, elas servem apenas para contabilizar os pontos que você ganha para comprar em tropas. O jogador também pode acumular as moedas para fazer uma compra maior na próxima rodada. Eu mudei o efeito do Imperador. Ele acrescenta mais um ponto no combate, igual ao General.
E isso fica mais dinâmico, porque antigamente ele tinha pontos de vida, né? Agora não precisa mais ficar contabilizando pontos de vida dele. Fica até mais dinâmico. E falando em general, você vai pegar as fichas aqui de general. Junto 5 fichas de general, junto com 3 fichas de bandeira, de uma bandeira e uma de 2 bandeiras. E colocar no recipiente de sorteio que você utiliza nas partidas. E esse é o básico. Também tem as novas cartas que você vai acrescentar, certo? Sendo essa aqui repetida. E você vai acrescentar essas novas cartas porque elas têm um efeito junto com o general, né? O efeito delas normalmente é desencadeado quando o general está presente no mapa. Então esse seria o primeiro módulo de jogo da nova expansão. No segundo módulo de jogo, vamos ter as cidades neutras. Os jogadores agora vão ter um objetivo único de conquistar as cidades. Vai ter várias dessas aí espalhadas pelo mapa. E também um objetivo secundário, que seria coletar brasões, brasão de general e brasões de imperador. A gente também vai ter esses marcadores aqui. Eles vão servir para marcar as rodadas e também territórios conquistados. E vamos ter também as cidades capitais, que vão contabilizar na soma das cidades conquistadas no jogo. Vamos precisar também de dados de cores específicas, porque vários jogadores vão lutar no mesmo território e é importante saber o dado de cada um, ok? Aqui já tem 11 cidades separadas já, como está no manual, para você colocar as cidades que precisam ser conquistadas. Você pode usar essas cidades ou as que você bem entender, faça da sua maneira aí. Antes de tudo, precisamos saber a ordem de jogada, quem é o primeiro jogador, o segundo. Então, pegamos os marcadores dos jogadores presentes, embaralhamos, fazemos isso de uma forma surpresa e colocamos aqui próximo da tabela 2, da esquerda para a direita, ok? Quem está mais à esquerda na tabela é o primeiro a jogar, seguindo a ordem de turno. Após sabermos quem é o primeiro da rodada, a gente vai começar a distribuição das cidades nas províncias. Então, pegamos esses itens aqui, já separados. Pegamos uma cidade neutra para colocar no mapa, intercalando com uma cidade capital. Essas que têm a cor específica dos jogadores. Cada província também terá token de recompensa para quem conquistá-la primeiro e medalhas de imperador para promover cavaleiros. Se por acaso você estiver jogando uma partida para 3 jogadores, você então vai tirar uma carta de província e um token, uma ficha de poder. No caso, se for, então, vamos deixar assim, se for uma partida para 2 jogadores, você então vai tirar 2 cartas de província, uma ficha de poder e uma de bandeira. As cartas de província são tiradas de forma aleatória. Então fica mais ou menos assim no mapa. Você vai pegar uma carta de uma província aleatória, vai acrescentar uma cidade neutra, que primeiramente é colocada uma cidade neutra, vai colocar uma ficha sorteada, pode ser qualquer uma, e vai colocar a medalha de general sobre a ficha. Ok? Essas seriam as recompensas para a conquista da cidade, da província. Pegamos mais uma carta e intercalamos com uma cidade capital, de acordo com a ordem de jogada. No caso aqui o primeiro jogador é o branco, então vamos colocar um imperador, né? Vamos colocar 2 cavaleiros e 5 legiões. A Judéia está meio apertada, mas é mais ou menos assim o parâmetro. Aí pegamos mais uma carta, colocamos uma cidade neutra e depois mais uma, colocamos uma cidade capital de acordo com a ordem de jogada, até que todo o mapa seja preenchido. Pegamos o recipiente de sorteio, no caso aqui o saquinho, vamos colocar essas fichas de recompensa: suprimentos, poder, fichas de pedra, fichas de escudo, bandeira e fogo. A quantidade está descrita no manual, a gente vai colocar essas quantidades aqui. E agora, quando você for pegar uma fichazinha dessa aí, você ganha um bônus de recompensa imediatamente. Não é como as regras antigas.
com exceções de pedra e de escudo. No turno individual de cada jogador, o jogador vai receber recompensas. No primeiro turno, apenas na primeira rodada, ele vai receber uma carta, ok? E ele vai receber uma quantidade, certo, de moedas de compra igual ao número de territórios que ele possui, territórios mínimos, como no caso seria a regra padrão de War, né, tendo no mínimo 3 pontos de compra. No caso, se ele tivesse 2 territórios, ele ganharia as mesmas 3 moedas, ok? Então ele decide se mover para as províncias que fazem fronteiras com a capital dele. Ele então vai mover as legiões uma casa adjacente para essas províncias que estão aqui. Vai mover esses cavaleiros uma casa adjacente, um território adjacente no caso, né? Essa legião também, ele ainda não conquistou isso aqui, ok? E ele vai também pegar essas 2 legiões e colocar aqui. E vai deixar o imperador sozinho aqui na capital. Então ele quer conquistar esses 2 territórios, então ele vai usar os marcadores dele, que funcionam como uma espécie de bandeira, para indicar que ele tem a maior força lá e ele quer ganhar as recompensas daquela conquista. Isso não se aplica a cidades, capitais e nem cidades neutras. Então o vermelho vai deixar um marcador dele lá, né, como se fosse uma bandeira fincada, indicando que ele tem a maior força lá. E ele vai deixar uma aqui também para conquistar, ok? Na fase de combate, quando for tudo resolvido, os combates, ele vai ganhar recompensa por esses 2 territórios, ou uma moeda ou uma ficha de recompensa. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Digamos que o branco ele seja depois do vermelho, certo? Então ele tem aqui 2 cavaleiros de uma legião e ele quer conquistar esse território aqui, essa província. Ele tem tropas aqui próximo, certo? 2 cavaleiros e uma legião. Aí então ele decide mover esses 2 cavaleiros para cá e agora ele passa a ter a maior força lá com 4 pontos contra 2 pontos da legião do vermelho. O vermelho perde a bandeira, né, a posição da província, e o branco agora pode fincar uma bandeira dele aqui indicando que ele quer esse território e ganhar recompensas no final do combate. Na fase de combate, essas 2 legiões vão morrer, vão ser derrotadas, e o branco conquista essa província e ganha recompensas descritas no manual. Mas vamos dar um outro exemplo aqui, digamos aqui que tem as 2 legiões, ok? E com as 3 moedas lembra das 3 moedas do vermelho? Ele comprou uma catapulta. Sim, ele colocou uma catapulta aqui na província aqui principal, né, da cidade dele. Mas digamos que é uma outra rodada e ele vai fazer um contra-ataque, mesmo que não seja mais a vez dele. Ok? Ele vai usar uma pedra e para cada pedra que ele utilizar, ele pode jogar um dado para diminuir as forças e as tropas do branco. Então ele jogou e tirou um 5 e os dois cavaleiros, como possuem 4 pontos, jogam 3 dados. E o resultado é esse. Eles perdem 3 pontos, então tem que diminuir 3 pontos daquele exército do branco, ficando assim apenas uma legião lá. O branco agora já não é mais o mais forte aqui na província, ele perde a bandeira dele automaticamente, e o vermelho, como dispõe do marcador dele, ele pode recolocar lá, ok? É como se fosse uma reconquista. Na fase de combate, na resolução dos embates de combate, se ele for o único que detém aquele território lá onde tem o marcador dele lá, ele ganha recompensas da província sem precisar de combate nenhum contra o oponente. Ele necessita ainda no marcador para poder ganhar essas recompensas, ok? Então ele pode optar por uma moeda ou optar por uma ficha de recompensa aleatória. Lembrando que o efeito das fichas de recompensa é imediato, com exceção do escudo e da pedra. No início do próximo turno, ele vai ganhar moedas de compra de acordo com o número de territórios que ele possui, dividido por 2, de acordo com as regras padrões de War. No caso, ele ganharia ainda 3 moedas. E tem uma outra regrinha, que quando ele compra alguma tropa, né, essas tropas devem ser colocadas onde tem uma província que tenha uma capital ou uma cidade neutra, não deve ser colocada em nenhum outro lugar. Para se conquistar uma cidade neutra que ainda não foi conquistada, o jogador deve mover o seu exército para lá e
Ele pode deixar o território vazio, não tem problema. Ele deve fazer essa conquista tendo no mínimo, pelo menos no mínimo, um cavaleiro, certo? Não basta ter só as legiões, ele deve ter no mínimo um cavaleiro, porque o cavaleiro ele vai ganhar esse brasão que está aqui. Além da recompensa que também está debaixo do brasão. Então, na hora da conquista, ele deve sacar uma carta de ataque bárbaro e passar da dificuldade que está no canto, como na antiga regra, né? E ele deve somar suas forças para poder vencer, como também nas antigas regras do ataque bárbaro. Fazendo isso, ele conquista a cidade e ganha recompensas que estão listadas na carta, além de outras recompensas. Na hora, o cavaleiro é promovido a general e a gente coloca o brasão debaixo dele para indicar isso. Um dos efeitos especiais do general é a locomoção. Ele pode se locomover 2 espaços, porque ele possui os cavalos mais velozes, né? E ele também, digamos aqui, tem uma legião inimiga aqui, ele pode simplesmente passar por cima. Não seria passar por cima, mas é porque ele corre velozmente, então ele pode ignorar. E se tiver uma tropa inimiga, o embate de combate acontece na fase de combate. Eu vou dar um exemplo aqui de como seria um empate, né? Digamos aqui que a tropa inimiga também é um general, e tem um empate de força aqui. E quem colocaria o seu marcador aqui de conquista? No ato, sem esperar a fase de combate, a gente jogaria um dado. Cada um jogaria um dado, né? E aquele que tirasse o número maior venceria e colocaria o seu marcador de conquista lá. Nesse momento, por mais que não seja uma fase de combate, os jogadores podem sim utilizar cartas de combate. Não esqueça também que os jogadores ganham a ficha de recompensa que está na cidade. Os efeitos são imediatos. De todas as fichas de recompensa, os efeitos são imediatos. Não precisa aguardar um tempo para ativar o efeito. Se o jogador não conseguir vencer o jogo pelo número de cidades que ele possui, ele pode fazer isso com o número de brasões que possui. Para conquistar brasões, no caso aqui, se ele elimina o general do oponente, ele simplesmente pega o brasão do oponente como se fosse um troféu. Isso se aplica também ao brasão de imperador. É por isso que tem outro brasão de imperador que pode ser utilizado no jogo. Aí se perder os dois mesmo, aí já não tem como ressuscitar imperador nenhum. Vamos a um exemplo aqui de empate de combate de vários jogadores no mesmo território. Digamos que eles se moveram nessa rodada, antes da fase de combate, eles se moveram para a cidade neutra. O jogador que chegou primeiro, ele vai sacar uma carta de ataque bárbaro para poder decidir um embate com os bárbaros, poder conquistar a primeira cidade. Aí digamos que ele conquistou, certo? E agora vem o embate de combate dos outros jogadores. Cada jogador, como nas regras do ataque bárbaro, joga 2 dados e o jogador com resultado maior subtrai pontos de vida dos outros jogadores que estão em campo, até que não sobe nenhum para combater. O uso de cartas de combate é super importante nessa hora, porque um ponto a mais, um ponto a menos pode fazer diferença. A premissa principal do jogo é justamente a conquista da cidade. Você deve controlar pontos, deve controlar cidades. Mas se houver jogadores com um brasão, por exemplo, aqui de general, e no meio do embate de combate tem outro oponente que tenha um general, pode ser também um brasão de imperador, não tem problema. Aí digamos que o vermelho venceu e ele ganha então o brasão do oponente. Aproveitar para ressaltar o uso do efeito da ficha de escudo. Ela adiciona mais um ponto na força de combate do dono atual da cidade. Digamos aqui que o vermelho já tenha conquistado essa cidade e os outros 2 exércitos vêm para tomar. Então adiciona um ponto à força atual do dono, que é o vermelho, certo? E se por acaso for uma cidade capital, não precisa nem lembrar de quem é o dono, já a própria cor já diz. Bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Essa nova expansão dá uma nova cara ao jogo e eu espero que vocês se divirtam bastante também. Em breve eu trago outros vídeos como este e novas expansões também, como do War Vikings e o War Batalhas Mitológicas, que ainda estão em desenvolvimento. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe
e até a próxima e valeu!